Corinthians! Mas você sentiu o dedo do Dorival? Corinthians! Salve, salve, fiel torcida! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok com muita informação e análise de nossos comentaristas. Siga-nos em todas essas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje vamos falar desse jogo que deveria ser 6-2, mas o VAR mais uma vez buscou pelo ovo. Pois é, eu sou Lagartixa Albina e estou aqui em Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Mas você sentiu o dedo do Dorival? E o Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Hugo, Ranieri, José Martins, André Carrilho, Romero, Memphis Depay e o Yuri Alberto, o que nos fez perguntar sobre a formação 4-4-2 com losango, visto que o Dorival escalou o time com 3 atacantes. Bem, e o que dizer desse jogo quando eu vi a escalação? Eu pensei, mais uma vez 3 atacantes. E deu aquele mal-estar que eu sentia quando Ramon Dias fazia o 4-4-3 e o Orlando também. Tomamos aquele 4-0 do Flamengo. Mas eu pensei, não, tem que ser diferente. Essa noite tem que ser diferente. Eis que Yuri Alberto faz o primeiro gol e eu pensei, dessa vez vai. A gente vai ganhar desses caras. A gente vive empatando com eles 2-2 e dessa vez nós vamos ganhar esse jogo. Eis que o Internacional faz o gol de empate e depois 5 minutos do gol de empate faz 2-1 com o Thiago Maia. A sensação não era boa, meus amigos, não era boa. A sensação era de querer xingar do fundo da minha alma, mas eu não podia falar palavrões, pois estava perto dos meus 2 lagartixinhos. Eis que, no segundo tempo, Yuri Alberto faz o segundo gol, mas foi mal anulado pelo VAR. Mas não se preocupem, meus amigos, porque o Yuri Alberto vai fazer o segundo gol que vai valer de novo. E dessa vez o VAR não anulou. O jogo prosseguiu. Eis que Memphis Depay faz o terceiro gol e foi mal anulado novamente pelo VAR. A gente se pergunta, esse VAR, ele é uma ferramenta que funciona para um lado só? Ou ele está lá para ver os lances para todos os jogos, porque aparentemente parece que joga muito contra o nosso time. Enfim, eis que Matheus Bidu sofre o pênalti e o Yuri Alberto faz o terceiro. Hat-trick do nosso Yuri Alberto, o nosso protagonista. Eis que o juiz dá 12 minutos de acréscimo. E eu pensando, meu Deus do céu, esses caras querem que o Internacional empate, mas com mais 2 minutos de acréscimo, com 14 minutos no total, o Igor Coronhada faz um golaço fazendo 4 gols. E fim de jogo, 4-2 pro Corinthians. E agora vou chamar Samir ou Andrade. Não estamos falando do cafezeiro, nós estamos falando do nosso Samir. O Samir que sabe fazer comentários corintianos de alma alvinegra. Salve, salve, ouvintes do Card Corintiano. Cá estou eu, Samir Andrade, trazendo para vocês a minha interpretação, né? Já que todo mundo pode interpretar contra o Corinthians. Um lance onde 2 jogadores estão disputando a bola e sempre é falta contra o Corinthians, né? Então também venho aqui trazer para vocês a minha interpretação do jogo. Um Corinthians que começa a partida de forma um pouco sonolenta, um erro de passe do André Ramalho nas costas do Mateuzinho, que por um instante me deu uma paura, achando que nós íamos ter uma noite muito infeliz hoje. Mas um Corinthians que depois dessa situação se encontra no jogo, tem o controle da partida, tem o controle do meio campo,
abre o placar e depois, num momento de sonolência, que não é agora com o Dorival, essa sonolência existe no Corinthians há muito tempo, mas muito tempo mesmo, dá um apagão no Corinthians, né, nesse primeiro tempo, já no término da partida ali, a primeira etapa, e o Internacional começa a gostar da partida, empata e vira o jogo. Vamos para o segundo tempo, temos o empate anulado porque um lance que pra mim, o toque do Mateuzinho no pé do jogador do Internacional é até involuntário, mas a comentarista, que entende muito mais de futebol do que eu, deve ter jogado muito mais do que eu, né, disse que foi falta e disse que o gol foi bem anulado. Mas seria o empate do Corinthians com Yuri Alberto. Mais pra frente, o Internacional tem um jogador expulso e aí o Corinthians consegue, enfim, empatar do jogo, né? Yuri Alberto de cabeça, depois do Mateuzinho escorar para o meio da área. Yuri Alberto sofrendo pênalti e empata a partida pro Corinthians. O Corinthians teria depois o gol da virada com o Memphis. Um golaço. Mas mais uma vez a comentarista do Amazon Prime, que deve ter ganhado muitos prêmios jogando bola, entendeu? Deve ter ganhado vários prêmios como comentarista, né? Achou que o lance do André Ramalho também se caracterizava em falta, sendo que ambos vão na mesma disputa de espaço. E aí, porque o jogador do Internacional cai, a falta é dada, juiz no VAR e mais um gol do Corinthians anulado. É o quarto gol anulado do Corinthians nessa temporada. 2 contra o Vasco, 2 contra o Internacional. Eu acho que a gente já deveria repensar na forma de jogar futebol. Eu acho. Não sei, é uma opinião minha aqui. Na minha interpretação, na minha análise, eu acho que o futebol já deveria ter uma regra que funcionasse da seguinte maneira. O time que está com a bola, ele tem 15 minutos para tentar fazer o gol. Se estourou os 15 minutos, a posse de bola vai para o time adversário. Porque só assim a gente não tem mais contato. Não tem mais contato físico. Vamos tirar o contato físico do futebol para acabar com essas interpretações que prejudicam só um time. E aí vem o dirigente do Internacional falando que não, que nós estamos insatisfeitos com a arbitragem aqui na Neoquímica Arena, com arrogância, como se o árbitro tivesse favorecendo o Corinthians. Nós tivemos 2 gols anulados por uma interpretação muito parcial, tanto do VAR como do árbitro, entendeu? Um Bruno Henrique que pra mim não adianta a choradeira dele. Se ele quer reclamar, ele reclama do primeiro cartão amarelo, mas o segundo ele calça mesmo o André Ramalho, entendeu? Não tem o que falar. Então quem tem motivos pra reclamar de arbitragem somos nós, apesar da nossa vitória, entendeu? Não é porque nós ganhamos de 4-2 de virada que a gente vai esquecer o que foi feito, esquecer os lances que favoreceram o Internacional. Então assim, um Corinthians hoje, pelo menos nos momentos de sobriedade, jogando como eu gostaria que o Corinthians jogasse sempre. Se esse Corinthians de hoje tivesse jogado assim contra o Flamengo, a gente não tinha perdido de 4. Talvez nem teria perdido. Enfim, eu espero que a partir deste jogo de hoje, o Corinthians entenda, os jogadores entendam que é esse espírito que o torcedor corintiano quer ver a cada partida, né? Ainda é cedo pra gente falar que é efeito Dorival. Digamos que ele tá tendo uma leitura melhor do posicionamento dos jogadores em campo que o Ramon não tinha, mas ainda é cedo pra gente falar que o Dorival já mudou o Corinthians. De positivo, Kaká, que também costuma errar bastante, não deixou sombras de dúvidas que Félix Torres perdeu a titularidade. Félix Torres, se quiser voltar a sonhar com a titularidade do Corinthians, vai ter que jogar muito, mas muita bola. Porque o Kaká hoje, pelo menos representou, foi muito firme dentro de campo, se posicionou bem dentro de campo, errou alguns passes sim, mas
muitas das vezes conseguiu antecipar, jogou bem com o André Ramalho ali do lado. Os dois tiveram assim um posicionamento defensivo bem postado. Então, assim, estamos falando de um Corinthians que está sinalizando com a possibilidade de sim continuar vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, desde que continue jogando dessa forma aí. Esse é o Corinthians que eu acho que o torcedor corintiano queria ver há muito tempo e que nós queremos ver daqui para frente. Valeu, galera. Vai, Corinthians. É nóis. E agora, para finalizar, Rafael Toquinha, direto da fiel South Florida. Rafael Toquinha, diga-nos o que você achou desse jogo. Acho que dá para falar que o jogo contra o Internacional foi provavelmente um dos melhores jogos que o Corinthians fez na temporada. Claro que a temporada ainda está no começo, mas acho que depois do primeiro jogo do Campeonato Paulista, esse foi um dos melhores jogos que o Corinthians fez. O Corinthians começou o jogo contra o Internacional numa atitude diferente, que vinha apresentado junto com o Ramon Dias. Parece que essa atitude já começou a mudar desde a chegada do Dorival com o jogo contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. É claro que o Corinthians também assustou, porque tomou uma virada em 4 minutos. E eu tenho que admitir que eu, mesmo sendo torcedor do Corinthians, já estava começando a ter pesadelos que tudo ia desabar, como estava acontecendo em jogos contra Flamengo, Palmeiras, etc. Que o Corinthians ia tomar gol e ia começar a desmoronar. E parecia que estava acontecendo isso aí quando tomou a virada em 4 minutos. E eu já tinha começado a falar aquela coisa que te deixa irritado, que nosso campeonato é 45 pontos, que o time é cagão, não sei o que lá. Mas parece que quando o Corinthians voltou no segundo tempo, de novo o Corinthians voltou com uma atitude melhor. Entrou em campo focado, entrou em campo querendo resultado, amassando o Internacional. E o Internacional tinha voltado do campo parecendo que já achava que o jogo já estava ganho. Provavelmente por causa da mensagem que o time do Corinthians tinha apresentado nas últimas partidas, principalmente depois daquele sacode que levou do Flamengo. Então, o Corinthians mais uma vez foi para cima, começou a ter vontade de ganhar e começou, como eu falei, começou amassando, começou logo fazendo um gol que foi anulado, mas parecia que o Corinthians ia realmente atrás do resultado e ia realmente pelo menos empatar o jogo. E isso ficou pior para o time do Inter quando o Bruno Henrique, que acho que fez isso porque ele é corintiano, acabou sendo expulso. Então o jogo que já estava sendo difícil para o Internacional virou um pesadelo, porque o Corinthians continuou amassando, continuou procurando gols, fez mais um gol que foi anulado com o Memphis Depay, que foi uma pena, que foi um golaço. E, cara, eu esqueci de falar que logo depois que o Bruno Henrique foi expulso, o Corinthians fez o segundo gol, que dessa vez valeu. Depois fez o gol com o Depay, que não valeu, que eu falei que foi um golaço. E claro que teve aquele pênalti que não tem nada do que a reclamar, que foi um pênalti claríssimo contra o Matheus Bidu, e o Yuri Alberto foi lá e marcou o gol. E aí o resultado já estava lacrado. O Inter já tinha desistido do jogo, estava completamente perdido. O Corinthians estava dominando totalmente a partida. Dá para ver nas estatísticas, era 65% de posse de bola. E o Corinthians fechou o caixão com um gol do Coronado no final do jogo. Quer dizer, nos acréscimos, né? Já era como 52 minutos, alguma coisa assim. Mas eu espero que isso agora seja uma chave que o Corinthians tenha virado, que tudo que aconteceu de ruim na temporada tenha passado e que o Corinthians agora possa olhar para o futuro com chances de realmente ganhar um título. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, fiel, gostaram desse episódio? Não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos e vai Corinthians! Põe no DVD! Mas você sentiu o dedo do